Mário Soares nasce 7 de dezembro de 1924, no número 153, segundo esquerdo, da Rua Gomes Freire. O pai, João Soares, que fora ministro na Primeira República e governador civil da Guarda, é deportado ainda na infância de Mário Soares. Em 1935, o pai funda o Colégio Moderno. Soares matricula-se com 17 anos na Faculdade em Histórico-Filosóficas. Como o próprio reconhece, as influências mais marcantes na sua evolução intelectual e política são Álvaro Salema, professor do Colégio Moderno, e Agostinho da Silva. Álvaro Cunhal, prefeito no colégio por algum tempo, antes de mergulhar na clandestinidade, dá-lhe explicações de geografia. Um pouco à semelhança de todos os jovens com preocupações sociais e face ao impacto da Guerra Civil Espanhola e do início do avanço do nazismo e do fascismo na Europa, Mário Soares ingressa no Partido Comunista Português em 1942. Torna-se amigo de Piteira Santos, amizade que se prolongará até à morte, que o convida para a direção académica das Juventudes Comunistas. Ainda como universitário, conhece Maria de Jesus Barroso no ano letivo de 44. O MUD nasce em 8 de outubro de 1945 e é ilegalizado em 1948. É fundado por republicanos e socialistas, sem ligação aos comunistas, no Centro Republicano Almirante Reis. Mário Soares participa no MUD, onde se encontram muitos amigos do seu pai. Virá a ser um dos elementos fundamentais do MUD juvenil, já sob influência do PCP, pertencendo à sua comissão central com Salgado Zenha, líder estudantil de Coimbra que conhecera na altura, Otávio Pato, Júlio Pomar, Rui Grácio, Mário Sacramento, António Abreu. É preso pela primeira vez em 44, depois em 46, preso em 47, 6 meses no Aljube Penitenciário e Caxias. Preso de novo em 31 de janeiro de 48, encontra-se com o pai na mesma cela do Aljube. Na candidatura de Norton de Matos, em 1948-49, ainda militante do PCP, é secretário do presidente da candidatura, Azevedo Gomes. Soares tinha então 24 anos. É preso pela quinta vez em 13 de fevereiro de 1949, acabando por casar no Aljube, a 22 de fevereiro desse ano, com Maria Barroso. Em 1950, dá-se definitivamente o corte com o PCP. É preso de novo nesse ano. Os anos 50, até ao aparecimento de Humberto Delgado, viveu-os sem grande agitação política. É quase uma década em que Soares não é preso. Soares pertence à Resistência Republicana, um movimento clandestino integrado por republicanos e socialistas. Aproveita a sua menor intervenção política para acabar o curso de Histórico-Filosóficas e de Direito. Monta banca de advogado. Em 1956, Portugal é admitido na ONU. Estamos em plena Guerra Fria. Perante a situação internacional, as democracias ocidentais não hostilizavam as ditaduras ibéricas. A campanha de Delgado vem alterar tudo. A política da União Soviética transforma-se com a governação de Khrushchev, que denuncia os crimes de Stalin. Álvaro Cunhal continua preso. O PCP recusa inicialmente o apoio a Humberto Delgado, a quem apelida de General Coca-Cola. Investe em Arlindo Vicente. Acabará por desistir do seu candidato face ao impacto popular que a candidatura de Delgado provocara. Soares, ao contrário do que acontecera nas eleições de Norton de Matos, não participa ativamente na campanha. Delgado perde fraudulentamente as eleições. Com data de 31 de janeiro de 61, ainda que só divulgado em maio em conferência de imprensa clandestina, Mário Soares e o seu grupo de oposição redigem o programa para a democratização da República. Em consequência disto, é preso de novo durante 6 meses. Em 7 de abril de 1964, é fundada a ASP, Associação Socialista Portuguesa, em Genebra, por Soares, Tito de Moraes e Francisco Ramos da Costa. Em Argel, é criada a Frente Patriótica de Libertação Nacional, em torno de Humberto Delgado.
Ainda em 64, Soares visita pela primeira vez Cuba e encontra-se com Humberto Delgado e Cunhal em Praga. Em fevereiro de 65 é assassinado Humberto Delgado. Soares oferece-se para advogado da família, cargo que desempenhará até ao 25 de abril. Salazar determina um arremedo de eleições para 1965 e decreta que o Presidente da República, após a experiência da campanha de Humberto Delgado, deixará de ser eleito por sufrágio universal. Pela oposição, o programa é praticamente redigido por Mário Soares. Os signatários não estão dispostos, contudo, a avalizar com a sua presença um arremedo de eleições. Sem a afrontosa censura, além de tudo mais inconstitucional, por força do artigo 23 da Constituição vigente, o Governo não podia subsistir. Esta é a opinião arraigada dos signatários. Não existem partidos organizados em Portugal, como se sabe, são proibidos por lei, portanto nós não podemos dizer qual é o pensamento norteador do programa, da coligação que representa o programa. Mas podemos dizer em linhas muito gerais que no programa estiveram representadas todas as forças políticas que vão desde os liberais até os socialistas. Em Roma, em 1967, é fundado o jornal Portugal Socialista. Nesse mesmo ano, alastra, ainda que em rumor e à boca pequena, o escândalo sexual dos Baleros, onde estão envolvidas figuras gradas do regime e que Salazar vai tentar abafar a todo custo. Soares é preso, acusado de ter passado a história ao jornalista inglês Barry O'Brien, do Sunday Telegraph. É deportado para São Tomé e Príncipe, onde passa 9 meses até 12 de novembro de 68, de onde regressa por decisão de Marcelo Caetano. Em maio de 69, em pleno consulado marcelista, realiza-se em Aveiro o 2º Congresso da Oposição. Sob a égide de Mário Soares, é criada em 29 de setembro de 1969 a Comissão da Unidade Democrática Eleitoral, CEUD. Concorre apenas em 3 distritos: Lisboa, Porto e Braga. Em alternativa, na oposição, surge a CDE, como movimento unitário, com uma expressão maior do que o PCP, acompanhado de católicos progressistas e outros elementos de esquerda. É o primeiro e visível separar das águas na esquerda oposicionista. A CEUD, como a CDE, como todos os grupos da oposição democrática portuguesa, não têm quaisquer chances, de acordo com a minha opinião, de ganhar quaisquer lugares na Assembleia Nacional. Eu respondo com esta nitidez porque as eleições não são sérias. As eleições estão falseadas. As eleições em Portugal, estas eleições, vão ser uma farsa como foram as eleições do passado. Nós não vamos ter oportunidade para mais de conhecer 150 mil eleitores. As outras listas vamos distribuí-las completamente ao acaso e podem cair muitas delas ou nas mãos da polícia ou em pessoas que não são eleitores. Portanto, mesmo que o povo português queira votar em nós, não tem... No verão de 70, Mário Soares é forçado pela PIDE a partir para o exílio. Em Paris, dá aulas em Vincennes e Rennes. Trabalha também como advogado para o Banco Franco-Português de Manuel Bulhosa. A partir de 70, procura e recebe apoios da Internacional Socialista, sobretudo Mitterrand, Willy Brandt e Olof Palme. Em 19 de abril de 1973, numa pequena cidade da Alemanha, Bad Münstereifel, nasce o PS. Em setembro de 1973, quando a Guiné declara unilateralmente a independência, Soares, de Paris, envia um telegrama de felicitações a Aristides Pereira. Nas eleições de 73, a oposição recusa-se a participar. Em março de 74, dá-se o encontro de delegações do PS-PCP a alto nível sob a direção de Soares e Cunhal. Decidem lançar um comunicado conjunto a ser difundido, por coincidência, já que nem Soares nem Cunhal sabiam que se estava a preparar o derrubo do regime em 25 de abril de 74. No dia 24 de abril de 74, Mário Soares encontra-se em Bona. Na madrugada seguinte, é a secretária do Serviço Internacional do SPD
que lhe comunica ter acabado de ouvir um noticiário alemão informando haver movimentações de natureza revolucionária em Lisboa. Cancela a entrevista que tinha nesse dia com Willy Brandt e parte para Paris. No dia 27 embarca no Sud Express para Lisboa. Acompanham-no Maria de Jesus Barroso, Ramos da Costa e Tito de Moraes. É no comboio que lê pela primeira vez o programa do MFA. Chega a Santa Apolónia, onde imaginava encontrar pouca gente, e discursa às massas. Segue a encontrar-se com Spínola na Cova da Moura. Está também presente ao encontro Vasco Gonçalves, que se apresenta como presidente da comissão coordenadora do programa do MFA. Dias depois, vai ao aeroporto esperar Cunhal. Em 30 de abril, Soares estreia-se na televisão portuguesa, com um apelo ao 1º de Maio Pacífico. Celebra juntamente com Cunhal, na tribuna, o 1º de Maio e discursa. Valeu a pena ter lutado. Valeu a pena ter sofrido para assistir a esta festa. E eu quero saudar aqui, como os legítimos representantes desse povo português, eu quero saudar aqui o sindicalismo livre. Foram eles os organizadores desta festa. Esta festa pertence. No 1º de Maio, logo após a manifestação, parte numa turnê pelos países europeus a pedido de Spínola e enviado da Junta de Salvação Nacional. A 16 de maio é impulsado como Ministro dos Negócios Estrangeiros no primeiro governo provisório, liderado por Palma Carlos. Afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Acaba também de prestar juramento Dr. Mário Soares. Começa então uma intensa atividade diplomática. Viaja para Dakar, onde mantém conversações com o PAIGC, na pessoa de Aristides Pereira. Encontra-se novamente com o PAIGC a 25 de maio em Londres, com a presença de Almeida Santos. Segue-se uma segunda fase de negociações em Argel, para onde parte a 15 de junho. Não se pode esperar neste tipo de negociações resultados espetaculares imediatos, mas o que se pode esperar, e com confiança, é que nós continuamos com um bom ambiente de trabalho, estamos a fazer progressos. Em Argel, a 26 de agosto de 74, é assinado o reconhecimento da independência da Guiné. No dia 6 de junho, dá-se o início das negociações de Lusaka com a Frelimo. Acompanham Soares Otelo e Almeida Santos. A 16 de agosto, encontra-se em Dar es Salaam na companhia de Almeida Santos e Melo Antunes. A 7 de setembro, Portugal e Frelimo assinam o Acordo de Lusaka. O primeiro congresso do PS, em 13, 14 e 15 de dezembro de 74, é a prova de fogo para Mário Soares enquanto líder do PS. Tem como grande opositor Manuel Serra, mas conta com apoiantes acérrimos como Manuel Alegre, Marcelo Curto e, sobretudo, o seu velho companheiro Salgado Zenha. Soares ganha também o congresso contra um certo setor do MFA. A 16 de maio, toma posse o primeiro governo provisório de que Mário Soares é Ministro dos Negócios Estrangeiros. O governo é de curta duração. Em junho, Palma Carlos demite-se após uma tentativa frustrada de reforço presidencial do general Spínola. Com ele, demitem-se Vasco Vieira de Almeida, Firmino Miguel e Sá Carneiro. Toma posse, de novo, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, a 13 de julho, no segundo governo provisório, o primeiro de Vasco Gonçalves. A 23 de outubro, Mário Soares discursa na Assembleia Geral da ONU, onde apresentou, em 14 pontos, o programa da nova política externa portuguesa. No 28 de setembro, a quando da manifestação da maioria silenciosa, encontra-se ainda ausente do país. No dia seguinte, discursa no Conselho da Europa em Estrasburgo.
de regresso a Lisboa, afirma que a comunidade europeia está disposta a ajudar Portugal. Ainda em setembro, celebra-se a assinatura da independência da Guiné-Bissau no Palácio de Belém. Declara-se que Portugal reconhece solenemente a independência da República da Guiné-Bissau. Publique-se Presidência da República, 10 de setembro de 1974, o Presidente da República. Costa Gomes é nomeado Presidente da República. Em janeiro de 75, intensifica o périplo. Vai à Índia, URSS, Jugoslávia, Roménia, França e Líbia. Vindo de todas estas viagens, ainda chegou o tempo de participar no Algarve, na Cimeira do Alvor, onde se sentaram pela primeira vez à mesa os 3 líderes dos movimentos nacionalistas angolanos: Agostinho Neto, Jonas Savimbi e Yoldan Roberto. Um projeto legislativo de Carlos Carvalhas, secretário de Estado no Ministério do Trabalho, impondo uma única central sindical, foi aprovado como lei no dia 21 de janeiro de 75. O MFA, através do seu porta-voz, Vasco Lourenço, apoia o projeto legislativo de Carlos Carvalhas. Ainda com Soares ausente no estrangeiro, a 14 de janeiro, o PS realiza no Pavilhão dos Desportos um comício contra o que ficou chamado Unicidade Sindical. Salgado Zenha é a grande figura deste momento de luta. Publicara no Diário de Notícias um violento texto contra a unicidade sindical, um neologismo criado em rejeição à unidade sindical. Soares participa nas manifestações do 11 de março, uma tentativa falhada de golpe da direita de setores spinolistas. A madrugada a seguir, ao 11 de março, é tensa. Spínola em fuga. O MFA institucionalizado e criado o Conselho da Revolução. O PS emite um comunicado a concordar com as nacionalizações. Na agitada Assembleia do MFA, Costa Gomes impõe a realização de eleições. Do terceiro para o quarto governo, é-lhe retirada a pasta dos negócios estrangeiros, dada a Mel Antunes. Fica apenas como ministro sem pasta e dedica-se mais ao trabalho partidário. Em 25 de abril, realizam-se as primeiras eleições. Soares faz a primeira campanha eleitoral em liberdade. Os socialistas vencem com 37,87% dos votos. O PPD obtém 26,38% e o PCP 12,53%. O que eu penso que é interessante salientar com estas eleições é que elas representam, em primeiro lugar, uma grande vitória para Portugal, em segundo lugar, uma grande vitória para o MFA e, em terceiro lugar, uma grande vitória para os partidos democráticos. No 1º de maio de 75, conhecidos já os resultados eleitorais, dá-se a confrontação mais grave com o PCP. Soares e Zenha, embora ministros, são proibidos de subirem à tribuna e discursarem. Com outros militantes e dirigentes socialistas, desfilam até à Avenida de Roma. A 19 de maio de 75, abre-se a crise do que ficou chamado como o Caso República, com repercussões internacionais. Na sequência dos acontecimentos do 1º de maio, os tipógrafos apoderaram-se do jornal, surgindo no cabeçalho o nome de um novo diretor em substituição do histórico Raul Rego. O PS prepara uma poderosa manifestação frente ao República, na Rua da Misericórdia, sobre o slogan: "O República é do povo, não é de Moscovo". Raul Rego veio à varanda saudar os manifestantes. A imagem correu o mundo. Raul Rego viria a ganhar a pena de ouro do jornalismo europeu. A 2 de junho dá-se a abertura da Assembleia Constituinte. Ainda em junho vai a Moçambique assistir às cerimónias da independência. Na sequência do Caso República, o PS abandona o governo a 10 de julho. Atitude que será tomada alguns dias depois pelo PPD, então liderado por Emílio Guerreiro. Com a crise do República e abandono do governo, iniciava-se a grande luta contra o gonçalvismo. Começava o verão quente de 75. Sedes do PCP ardem por todo o país. A 5ª Divisão, o braço militar da propaganda de Vasco Gonçalves, é ocupada pelos comandos de Jaime Neves.
Na maior manifestação de sempre do PS, na Fonte Luminosa, a 19 de julho, é exigida a admissão de Vasco Gonçalves, exigência que será concretizada a 6 de setembro. Não se queixam agora de ouvir a voz livre do povo, a voz livre dos socialistas. Podem estar certos que marcharemos em frente no caminho da revolução, no caminho do socialismo, mas mantendo os direitos da pessoa humana, mas mantendo as liberdades, mas mantendo a democracia. Ainda em 18 de agosto, Vasco Gonçalves profere um discurso politicamente desesperado em Almada. Militares moderados reúnem-se no que ficará chamado por Grupo dos Nove, com Melo Antunes, Vítor Alves e Vasco Lourenço como interlocutores privilegiados do PS. A formação do governo, já sem representação partidária, tem morte anunciada, mesmo pelo próprio Presidente da República que lhe confere posse. A solução que hoje vos apresento é uma medida transitória, um governo de passagem que espero seja a pausa política para um clima... É o princípio do fim de Vasco Gonçalves. Caído Vasco Gonçalves, Soares não aceita que ele seja nomeado chefe do Estado-Maior-General. Posição idêntica tomará Vasco Lourenço na Assembleia do MFA em Tancos em 5 de setembro. Não aceitação do General Vasco Gonçalves no cargo de chefe de Estado-Maior e General das Forças Armadas. Com o apoio do PS e do PSD, é formado o 6º Governo Provisório, com o Almirante Pinheiro de Azevedo a Primeiro-Ministro. A 6 de novembro dá-se na RTP o Frente a Frente Soares-Cunhal, que marcou um tempo na televisão portuguesa e na própria situação política. O desacordo entre os dois intervenientes foi claro em termos de conceito e visão da revolução, da descolonização e movimentos de libertação, da reforma agrária, do sindicalismo, da comunicação social e até do próprio conceito de liberdade. Não fará uma revolução, nem irá para um socialismo que transforme este país numa ditadura. E o que o Partido Comunista deu provas durante estes meses é que quer transformar este país numa ditadura. Nós entendemos que quem deve governar é quem tem a maioria do povo, e não quem se diz mais revolucionário ou quem se identifica de uma maneira metafísica com a revolução. Porque o Sr. Doutor fala e diz a classe operária. Para si a classe operária é o Partido Comunista. Não é. Até o Partido Socialista é mais hoje classe operária do que o Partido Comunista. Comunistas e fascistas têm o mesmo... Comunistas portugueses, entenda-se. Têm o mesmo... Felizmente há outros. Isso, exato. Têm exatamente o mesmo mecanismo mental. Quem não é connosco é contra nós. Mas não está enganado. Está cheio de todos os defeitos. Quem é a favor de nós, isso então está bem, é progressista e é revolucionário. Em primeiro lugar, nunca ouvi... O português não aceita isso. Nunca ouvi os comunistas dizer que o Dr. Sá Carneiro comia criancinhas. Agora disse isso, mas não, os comunistas portugueses nunca disseram que o Dr. Sá Carneiro come criancinhas. Nunca dissemos isso. O que dizemos é que ele é reacionário. Isso dizemos quando ele diz não queremos nenhum comunista em Portugal, é reacionário, então não é. A verdade é que o Conselho da Revolução representa uma eleição e as pessoas que lá estão foram eleitas. Eu entendo que o Partido Comunista, como o Partido Socialista, devem respeitar a autonomia do MFA, que é um movimento suprapartidário e não tem que se intrometer nesses problemas. E comecemos pelo MFA. Eu estou de acordo em que os partidos não se devem intrometer. Por exemplo, não se devem intrometer como se intromete o Partido Socialista, que volta e meia está a referir nomes de oficiais, com as acusações mais abertas a esses oficiais, não é? Homens responsáveis, desde, enfim, que foi um primeiro-ministro, até outros homens responsáveis, faz as acusações em aberto, nos seus discursos, nos seus materiais. Nós não. Não falamos que é um partido aberto. Pois, mas não é isso, é intrometer-se. Diz, não se deve intrometer, mas intrometem-se. Não se poderia criar uma democracia em Portugal
sem fazer a descolonização e, rasgadamente, partimos para a descolonização. É que quando chegamos ao problema de Angola, nós deparamos com 3 movimentos. Movimentos com implantação diferente, com expressões diferentes, com raízes e apoios diferentes, mas que existiam, todos eles. No entender do Partido Comunista, há um movimento que provou, através da sua luta, ser o legítimo representante do povo angolano, ser um movimento que se bateu pela liberdade e pela independência do seu país. Foi o MPLA. Agora, um reconhecimento unilateral, neste momento, dá-me a impressão que leva diretamente à internacionalização do conflito. Agora, as novas pessoas que são nomeadas para os bancos cortam os créditos às cooperativas, se não dão o aparelho renovado do Ministério da Agricultura, não dá apoio técnico às novas explorações, é evidente que poderão criar dificuldades, e muito sérias dificuldades, aos trabalhadores rurais. De emergência, só isto. O crédito agrícola de emergência tinha uma verba de cerca de 5 milhões de contos, dos quais não foi utilizada nem distribuída no tempo do 5º governo, como sabe. Distribuíram 30 mil contos. Vai ser distribuído agora. Sim, ainda bem. Pois claro ainda bem. Se for distribuído esse crédito, então será um grande mérito do Partido Socialista apressar essa distribuição de crédito. E na medida em que seja apressada essa distribuição de crédito, vai ver como as cooperativas dão uma lição, enfim, aos antigos proprietários e a todos aqueles que dizem que se está a destruir a economia agrícola no Alentejo. E muitas vezes essas ocupações das terras foram feitas por indivíduos que vieram de outros locais, que não tinham nada a ver com os trabalhadores rurais, que expropriaram contra a vontade, muitas vezes, dos trabalhadores de determinadas herdades. Mas eu posso dizer que, sem estar autorizado pelo meu partido, eu posso garantir que, porque é a linha que nós seguimos no Partido Comunista, posso garantir que é fácil dar uma instrução a todas as organizações do partido, se apoiamos a todas as organizações sindicais, procurem os militantes socialistas desse sindicato para ver se sim ou não é possível uma plataforma comum. Enfim, façam mesmo a direção do Partido Socialista e depois eles se encontram e diante dos trabalhadores, enfim, no setor respectivo, vejamos quem é que tem o espírito de cooperação e de unidade. Mas é justamente, nós somos pela unidade na base e sempre o dissemos, mas não pela unidade imposta pelo Estado, não os sindicatos transformados em correias de transmissão do Partido Comunista. É contra isso que nós reagimos. É porque o Partido Comunista tem uma concepção dirigista, dos trabalhadores. Quer se sobrepor aos trabalhadores e dirigir os trabalhadores. Ora, nós somos exatamente pelo contrário, e é por isso que nós respeitamos as eleições em todos os níveis. Respeitamos as eleições nas autarquias, respeitamos as eleições gerais para uma Assembleia Legislativa, respeitamos as eleições nos sindicatos, respeitamos sempre a maioria. 3 dias depois, a 9, sobretudo por iniciativa do PS, é organizada no Terreiro do Paço uma manifestação de apoio ao 6º Governo. O povo é sereno. Portugal e a Revolução hão de encontrar o seu caminho, caminho de trabalho, caminho de paz, caminho de sacrifício e renúncias, mas caminho que terá de ser de todos os portugueses rumo ao socialismo, sem deixarmos no percurso as liberdades. Viva a liberdade! Viva o socialismo! Viva Portugal! A 11 de novembro, dá-se o sequestro dos deputados na Assembleia, constituindo com o cerco ao Parlamento por operários da construção civil. A 16 de novembro, Lisboa é invadida por manifestações organizadas pelas Comissões de Trabalhadores da Cintura Industrial de Lisboa e pelas UCPs, Unidades Coletivas de Produção Alentejanas. Está-se à beira do 25 de novembro. As forças afetas ao grupo dos 9 que têm Ramalho Yanes como líder operacional saem vencedoras. Oficiais do COPCOM e do setor gonçalvista são presos. Tanto Sá Carneiro como o PS responsabilizam o PCP na tentativa de golpe militar do 25 de novembro. A 2 de abril de 1976 é aprovada a Constituição, apenas com voto contra do CDS e que consagra um regime semipresidencialista. Passou 50 anos sob uma férrea ditadura
aprender a liberdade, praticar a tolerância e acreditar na democracia. É difícil, mas é a única luta porque vale a pena lutar. E por isso o Partido Socialista é fiel à atual Constituição. A 25 de abril de 76, o PS ganha as eleições legislativas. Há eleições presidenciais, regionais e autárquicas. Ramalho Eanes, o vencedor de 25 de novembro, é eleito Presidente da República com 61% dos votos, com o apoio do PS, PPD, CDS, contra candidatos como Otelo Saraiva de Carvalho e Otávio Pato. Estou, portanto, satisfeito que o candidato que o Partido Socialista apoiou possa passar, como parece poder isso, neste momento, dizer-se ser quase certo, possa passar com uma boa maioria logo na primeira volta destas eleições. A 23 de julho, Soares toma posse como primeiro-ministro do primeiro governo constitucional. Ganhar as eleições por 35% dos votos. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Antes de mais, desejo agradecer-lhe, Sr. Presidente, as palavras tão oportunas e firmes com que quis sublinhar a solenidade deste ato, palavras repassadas da aguda consciência das grandes dificuldades que espreitam todos os portugueses, e agradecer-lhe ainda a confiança com que entendeu dever distinguir o governo que, nos termos da Constituição, me encarregou de formar. A Lei da Reforma Agrária de António Barreto, a demissão de Medeiros Ferreira de Ministro dos Negócios Estrangeiros e a revogação da Lei da Unicidade Sindical são alguns dos tempos maiores do primeiro governo de Mário Soares. A Carta Aberta, preâmbulo da criação da UGT, é divulgada em abril. Dão-se as comemorações do 1º de maio de 76, já realizadas separadamente. Em outubro de 76, realiza-se o 2º Congresso do PS. Lopes Cardoso demite-se e forma a Fraternidade Operária. Em 76, na Cimeira Socialista de Genebra, Soares é eleito vice-presidente da Internacional Socialista. No programa do governo, submetido à Assembleia da República, uma das questões prioritárias inscritas é a adesão à CEE. Em 25 de abril de 77, o Presidente da República, Ramalho Eanes, ataca o governo na sessão solene do Parlamento. Soares não gosta. As relações com Eanes tornam-se cada vez mais tensas e formais. A 7 de dezembro de 77, o governo coloca uma moção de confiança no Parlamento. Submeto-me, como disse no início desta sessão, integralmente ao veredicto desta Assembleia. Se o governo cair, dir-vos-ei, não caio com alegria, porque a situação do país não é suscetível, num momento destes, de haver alegria, mesmo que isso seja o retirar de um pesadíssimo fardo sobre os ombros. Mas também não cairei nem com azedume, nem com ressentimento. De qualquer modo, é necessário deixar a Portugal, deixar aos portugueses, deixar a esta Câmara uma palavra de esperança, uma palavra de serenidade,
uma palavra de confiança. O povo português tem recursos extraordinários. O povo português é um grande povo. Muitas vezes os seus dirigentes, a começar por nós, não terão estado à altura daquilo que nós devemos a esse povo tão grande que é o nosso. Confiemos no povo português, ele encontrará com certeza uma solução democrática. Na madrugada de 7 para 8, o governo é derrubado por uma coligação de votos do CDS, PPD, PCP e UDP. Soares nunca esperou que o PCP votasse contra a moção de confiança. Forma, em coligação com o CDS, o segundo governo constitucional. Tendo como pretexto imediato a política do ministro da Agricultura, Luís Saias, acusado de ser complacente em relação às posições comunistas, o CDS sai do governo. A 25 de abril de 78, em novo discurso na Assembleia da República, Yanes aumenta o tom crítico em relação ao governo de Soares. Soares é exonerado. Diz então: sinto-me liberto como um pássaro fora da gaiola. Sinto-me perfeitamente à vontade e perfeitamente livre, em liberdade. Uma vez um Presidente da República que saiu daqui e que foi um Presidente da República muito estimável, o Presidente da República Teixeira Gomes, saiu uma vez daqui e depois os jornalistas perguntaram-lhe como é que ele se sentia. E ele disse: sinto-me como um pássaro a quem abriram a gaiola. Ora, precisamente, eu que nunca estive agarrado ao poder, quando o Sr. Presidente da República, no uso da sua competência, me disse que me exonerava, eu senti-me como um pássaro a quem abrem a gaiola. Yanes nomeia os chamados governos de iniciativa presidencial. Nobre da Costa, Mota Pinto e Lourdes Pintacilgo, este de 100 dias, para preparar eleições antecipadas. A UGT é formada em 1978. Causas visíveis, a unicidade sindical e o movimento Carta Aberta. O seu primeiro congresso realiza-se no Porto, no início de 1979, com a presença de Soares e Sá Carneiro. Em 5 de julho de 79 é formada a AD, com o PSD, CDS, PPM e Reformadores. As eleições legislativas são marcadas para outubro de 79. O PS, que concorria na coligação FRS com a ASDI e a OEDS, é derrotado em toda a linha. A AD é a grande força vitoriosa a 14 de outubro. Conhecidos os resultados, Yanes diz em conferência de imprensa que estava identificado com o modelo de sociedade definido pela AD. A afirmação choca Soares. Nas eleições presidenciais, marcadas para dezembro de 80, Soares recusa aceitar ser candidato à presidência da República, mas também não aceita apoiar Yanes. Suspende as atividades de secretário-geral. O PS está dividido. Boa parte do secretariado era ianista. Sá Carneiro morre a 4 de dezembro de 1980 no acidente de Camarate. Dias depois, nas eleições presidenciais, Soares Carneiro é derrotado por Yanes. Balsemão substitui Sá Carneiro. Soares regressa a deputado. O grupo parlamentar e a maioria do PS estavam contra Soares. Em junho de 82, Salgado Zenha é afastado de presidente da bancada parlamentar. Balsemão demitiu-se, mas lidera o terceiro executivo da AD, que toma posse em setembro de 81. No princípio de 82, o PS apresenta uma moção de censura ao governo AD. Em junho pede eleições antecipadas. Em outubro, Soares vai ao Palácio de Belém e pede a Yanes a dissolução do Parlamento. A 12 de dezembro, Balsemão, regressado de uma viagem a Washington, pede admissão. O ano de 83 começa com a dissolução do Parlamento. Nas eleições legislativas a 25 de abril de 83, de que grande parte dos opositores de Soares são banidos das listas, o PS ganha com 36% dos votos e forma um governo, cujo acordo é assinado pelo PS e pelo PSD.
que dura quase 3 anos. É o governo do chamado Bloco Central. Toma posse a 9 de junho de 83 e enceta negociações com a CEE, que culminam com a assinatura do Tratado de Adesão em junho de 85. Será um governo de combate à crise, com o objetivo essencial de ajudar a reconstruir Portugal. Contudo, como se trata de um grande desafio nacional, a batalha só pode ser ganha com a participação e o empenhamento ativo dos portugueses. A 14 de junho de 85, 2 dias depois da assinatura do Tratado de Adesão à CEE no Mosteiro dos Jerónimos, cai o governo. No Congresso do PSD na Figueira da Foz, a 17 de maio de 85, Cavaco Silva, adversário do Bloco Central e defensor da bipolarização, é eleito líder dos sociais-democratas. O PSD denuncia o acordo do governo e Mário Soares cai. São marcadas eleições antecipadas para outubro. O PS, que apresenta Almeida Santos como o seu candidato a formar governo, não consegue mais do que 22%. O PSD, dirigido por Cavaco Silva, obtém 30% dos votos. Com o PS já reunificado à sua volta, Mário Soares parte para a campanha presidencial com as sondagens a darem-lhe apenas 8% e tendo como adversários, no campo da esquerda, Maria de Lourdes Pintacilgo e Salgado Zenha, apoiado pelo PCP e pelo PRD. É doloroso o seu frente a frente com Zenha, a quem tinha ligado décadas de amizade. Toda a gente sabe que o Dr. Salgado Zenha me acompanhou em muitas lutas, estivemos juntos em muitas circunstâncias e neste momento eu não posso esquecer esse facto. Eu respeito o passado do Dr. Salgado Zenha, mas é exatamente em nome desse passado do Dr. Salgado Zenha que eu penso que devo hoje dirigir grandes críticas. Bem, fundamentalmente por isto, porque o que está em jogo são 2 projetos de radicalização da sociedade portuguesa. Se o candidato frentista Dr. Salgado Zenha viesse a ganhar as eleições, haveria uma radicalização e uma crispação imediata na sociedade portuguesa. É agredido na Marinha Grande. O povo português pode saber hoje aqui na Marinha Grande o que é violência e o que é o espírito antidemocrático dos partidários de Salgado Zenha e dos partidários de Álvaro Cunhal e de Ramalhiano. Espancaram gente da minha comitiva. Eu próprio fui agredido, mas isso não me impediu de circular em Portugal, porque Portugal é uma terra de liberdade, não é Moscou. A 26 de janeiro de 86, passa a segunda volta. Penso que o povo português, nesta primeira volta, disse não, no plano da esquerda, à radicalização e disse sim à tolerância, ao diálogo, à esquerda democrática. É agora, nesta segunda volta, que começa amanhã, que o verdadeiro combate eleitoral para as presidenciais vai começar. Da mesma maneira que, para a primeira volta, parti em circunstâncias difíceis, que todos certamente reconhecem, eu parto agora em condições também difíceis. A 2 de fevereiro de 86, o PCP, que investira com grande veemência política contra a candidatura de Mário Soares, convoca o seu 11º Congresso Extraordinário do PCP para apoiar Mário Soares na segunda volta. É a célebre frase proferida então por Álvaro Cunhal. Se for caso disso, não leiam o nome de Soares, não olhem para o seu retrato.
Marquem a cruz do voto no quadrado que está à frente desse nome. A 4 de fevereiro, dá-se o debate com Freitas do Amaral, que a 16 perde as eleições, obtendo, contudo, 48,72% da totalidade dos votos. Em primeiro lugar, eu devo dizer aos portugueses, e quero-lhes dizer com muita seriedade, que eu não mudei da primeira volta para a segunda volta. Pela posição que os comunistas tomam, que não tem nada a ver comigo, eu não lhes pedi nada, nem peço, eu não mudo o meu discurso e toda a gente sabe que eu tenho condições para conter o Partido Comunista que o Dr. Freitas do Amaral não tem, por várias razões, incluindo a da coragem. Agora, não pode é dar lições de autoridade democrática ou democracia a um homem como eu. Isso é que não pode. Eu não estou a dar lições. Onde é que eu estou a dar lições? Não, deixe-me terminar. E é só isso. Não aceito ser cidadão de segunda. Não, mas não será cidadão de segunda, nem há cidadãos de segunda em Portugal. Mas parece que haja alguns cidadãos de segunda. Não, parece que para si há duas espécies de cidadãos. Aos que lutaram, como o Dr. Mário Soares, e aos outros que são de segunda, e que, quando se candidatam no uso dos seus direitos cívicos a qualquer cargo, imediatamente sofrem em si direito de se candidatar. O doutor está no seu direito de se candidatar e eu acho muito bem que se candidate. Está cheio de ministros da ditadura na sua comissão de candidatura e agora vem-me dizer a mim que eu fiz mal por ter sido convidado. Eu que rejeitei todos os convites que me foram feitos antes do 25 de Abril e que aceitei todos os convites depois do 25 de Abril. Uma coisa são as pessoas que estão na minha candidatura, outras coisas são os candidatos. E eu acho muito bem e fico muito satisfeito de ter pessoas na minha candidatura que no passado tiveram posições muito diferentes da minha, mas que, por reflexão, chegaram ao caminho da democracia como o senhor chegou. Por isso eu sempre me bati contra os radicalismos da sociedade portuguesa. O radicalismo da direita e o radicalismo da esquerda. Neste momento, depois de contido o radicalismo da esquerda na primeira volta, depois de ter havido condições para renovarmos a esquerda, todo o pensamento da esquerda democrática, pois bem, é indispensável conter o radicalismo da direita que ameaçaria Portugal de lançar o nosso país num impasse em lutas intestinas com aflorações de violência e, porventura, até com rupturas perigosas. Amigos, estamos aqui para festejar, estamos aqui para nos congratularmos com a nossa vitória, com a vossa vitória. Soares toma posse a 9 de março. Juro, por minha honra, desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Depois de ter jurado por minha honra cumprir e fazer cumprir a Constituição, as minhas primeiras palavras são para saudar o povo português, garante da perenidade da pátria. Tudo farei para garantir a estabilidade política e institucional, de acordo com a responsabilidade que me foi conferida pelos portugueses. Nesta hora de responsabilidade e de alegria, nesta sala de tantas e tão antigas tradições liberais, na presença dos nossos convidados, seja-me permitido reafirmar
o meu compromisso nacional: unir os portugueses, servir Portugal. Muito obrigado. Em final de junho de 1986, no Congresso do PS, Vítor Constâncio é eleito secretário-geral. A 3 de abril de 87, o PRD coloca uma moção de censura ao governo minoritário de Cavaco Silva, provocando a sua queda. Nas eleições de 19 de julho desse ano, Cavaco Silva consegue a maioria absoluta. A 19 de dezembro, Jorge Sampaio ganha o Congresso Socialista. Mário Soares inicia as presidências abertas que criam algum desconforto ao governo, como aconteceu com a presidência aberta à área metropolitana de Lisboa. Responsável direto pela administração de Macau, a exoneração de Carlos Melancia em setembro de 90, na sequência do fax da Wild Plan, em que estarão envolvidos alguns dos seus colaboradores, cria alguma incomodidade no magistério de Soares. A 9 de novembro, dá-se a queda do Muro de Berlim. No 15º Congresso, o PSD manifesta o seu apoio à recandidatura de Soares. Nas eleições de janeiro de 91, contra a candidatura de direita de Basílio Horta, Soares ganha com 74,4% dos votos. Meus amigos, agradeço, antes de mais nada, ao povo português. E em especial ao povo mais humilde, aos mais sacrificados, aos mais carenciados, aos marginalizados do progresso, que são aqueles que mais me preocupam e que mais me preocuparão no futuro. Tenho uma ideia de Portugal e para Portugal, e desejo que Portugal seja, e tudo farei nos próximos 5 anos. Concentrarei todas as minhas forças e todas as minhas energias para que Portugal, nos próximos 5 anos, seja um país de paz, de segurança para todos os cidadãos, um país de liberdade, um país de justiça, um país de progresso. A 6 de outubro de 91, Cavaco consegue a segunda maioria absoluta do PSD. Em 23 de fevereiro de 1992, Guterres é eleito secretário-geral do PS. Salgado Zenha morre em novembro de 93. Embora fosse uma notícia esperada, infelizmente esperada, porque ele estava doente há bastante tempo, é obviamente uma notícia muito dolorosa. Para o país representa uma grande perda, na medida em que se trata de um grande resistente, de um democrata com provas dadas, de um insígnido jurista e de um cidadão impoluto. Por inspiração de Soares, realiza-se em maio de 94 o Congresso Portugal, Que Futuro? Nas legislativas de outubro de 95, o PS é o partido mais votado. E Guterres forma governo. As minhas últimas palavras serão para Vossa Excelência, Sr. Engenheiro António Guterres, e para todos os membros do seu governo. Reitero-lhes os meus votos de profícuo trabalho ao serviço de Portugal.
A esperança que acompanha o novo ciclo político que hoje se inicia é muito grande. É fundamental para o nosso futuro coletivo que o Governo corresponda, como estou convicto que acontecerá, às expectativas criadas. São estes, aliás, os meus mais calorosos votos. Em fevereiro de 95, Jorge Sampaio anuncia na reitoria da Universidade Clássica de Lisboa que se vai candidatar à presidência da República. Soares sai da presidência substituído por outro socialista e com um governo socialista. Hoje, como Presidente da República, quero testemunhar, Sr. Dr. Mário Soares, o profundo reconhecimento do país por uma vida inteira dedicada à procura do melhor para Portugal e para os portugueses. Hoje, dedica-se à fundação com o seu nome, preside a Comissão Mundial Independente dos Oceanos e aceita o papel de observador da ONU em alguns conflitos internacionais.